Maia Pereira de um ano. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Guilherme Alves, faço parte da Educação Médica Continuada da Inspirali e é uma alegria imensa estar participando desse nosso evento. Esse evento que abordará então o autismo, a sua prevalência, o diagnóstico, tratamentos, comorbidades psiquiátricas e a importância da identificação precoce, né, do espectro autista. Para esse evento, então, da Inspirali, que foi pensado exclusivamente para médicos, mas que também abrange outras áreas, a gente decidiu, então, convidar duas especialistas, né, da área de neurodesenvolvimento. Então, nessas especialistas, a primeira especialista é a doutora Marta Lucião, docente e coordenadora do curso de pós-graduação em psiquiatria infantil da Inspirali. A doutora Marta, no currículo, tem a graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a especialização em psiquiatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a especialização em psiquiatria da infância e adolescência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para compor esse evento também, temos a nossa docente e coordenadora do curso de pós-graduação em neuropediatria da Inspirali, a doutora Marcela Fraga. A doutora Marcela Fraga, então, tem a graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, do Rio de Janeiro, a residência em pediatria pela Fundação Oswaldo Cruz, a residência em neurologia pediátrica pela Universidade de São Paulo, a Unifesp, título na área de neurologia infantil pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, a SBNI, e o mestrado profissional em tecnologia e atenção à saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, primeiro de tudo, eu queria convidar então a doutora Marta para apresentar, né, a sua parte. Boa noite, então, pessoal. Agradecer primeiro, Guilherme, pelo convite, também agradecer a todo mundo que está aqui junto para poder participar, né? E está aqui nesse dia, assim, segunda da noite, podendo escutar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu preparei uma apresentação breve de PowerPoint. Eu só quero compartilhar aqui por em modo de apresentação. Espera que para mim ainda não foi. Agora, agora sim, todo mundo enxerga o modo de apresentação, eu imagino, né? Opa. Sim. Acho que pulou um slide. Deu. Então, essa ideia, né, do autismo em perspectiva, acho que é uma questão muito importante. O autismo tem sido cada vez mais falado e não é à toa que hoje a gente escolheu esse tópico para poder discutir. E eu imagino que todos vocês já devem ter visto esse novo dado do CDC, né, que saiu, então, agora em 2025, no meio do mês de abril, e mostrou, então, que uma em cada 31 crianças, né, foi identificada com transtorno do espectro autista numa amostra de 2022, crianças então, de 8 anos, né?
O CDC vem fazendo já desde 2000 esses estudos que a cada 2 anos eles avaliam a prevalência do autismo em crianças de 8 anos. A partir de 2010, eles também começaram a avaliar isso em crianças de 4 anos e são em diversos estados dos Estados Unidos. E não é à toa que eles anteciparam essa idade, né, justamente para a gente saber, bom, com que não só que idade a gente está fazendo, mas qual a demanda, e todo mundo sabe que a intervenção precoce faz diferença, né, gente? Nós temos uma janela aí do desenvolvimento e quanto antes a gente consegue pensar no diagnóstico, quanto antes a gente consegue elaborar estratégias, é vantajoso para essas pessoas. Além de ver a questão da prevalência assim, total, bom, uma em cada 31 crianças, e só reforçando isso aqui, que eu acho que é muito importante quando a gente pensa uma em cada 31, eu gosto de sair do número para a gente pensar numa realidade. Isso quer dizer, então, gente, que numa sala de aula, e as salas de aulas depois ali do quinto ano, em geral, tem em torno de 30 alunos, mais ou menos. A gente tem que pensar que tem algum desses que é autista, tu entende? E muitas vezes a gente não está fazendo esse diagnóstico. Além de avaliar a questão da prevalência, o CDC, o que, que ele avalia? Qual é a característica dessa amostra? O que, que a gente encontra nessa população? Quem são essas pessoas? E eu gosto muito, então, por que, que esses estudos de prevalência são tão importantes, né? Eles que vão nos guiar, eles que guiam a gente, eles que são capazes de nos dizer do que a gente precisa, o que a gente tem que ter de estrutura, o que a gente tem que estar preparados para atender, que demandas a gente tem que assumir. Então, eles viram também nesse último relatório, né? Que a deficiência intelectual, a gente imagina, assim, quase 40%, 24 limítrofe e 36 média ou superior. Além disso, tem a questão da prevalência entre meninos e meninas, né? A princípio, a ideia é que seja mais prevalente em meninos nessa proporção de 3,4 meninos para cada menina. E esse é um tópico muito discutido, né? E cada vez mais tem se falado na questão do diagnóstico das meninas. De será que nós realmente estamos fazendo o diagnóstico certo nas meninas? Porque a gente sabe que, em termos de desenvolvimento, as meninas e os meninos têm suas diferenças. E que o cérebro das meninas é muito mais pró-social do que o dos meninos. E a gente sabe que um dos critérios do diagnóstico, né, do autismo é justamente essa habilidade social. E o quanto as meninas, e a gente vê muito isso depois na adolescência, o quanto as meninas vão mascarando os seus sintomas, né, do autismo até o momento que não tem mais recurso para esse mascaramento, né, e todo o sofrimento psíquico que isso acarreta, tanto que é comum a gente ir lá fazer um diagnóstico mais tarde, daqui a pouco a gente pega porque está deprimida, porque está ansiosa, e quando a gente vai revisar toda a história, a gente começa a perceber essas diferenças do desenvolvimento que ocorreram nas meninas. Então tem muita gente que discute o quanto essa questão dessa prevalência entre meninos e meninas é realmente real, assim, ou talvez a gente só não pegue tanto as meninas de nível 1 de suporte, entende? Meninas que conseguiram mascarar até mais idade. Tanto que é muito frequente atualmente se fazer o diagnóstico em pessoas mais velhas, né? Pessoas que não tiveram seu diagnóstico na infância, por exemplo, uma mãe que leva o seu filho claramente assim com TEDAS, nível 2, nível 3 de suporte, e quando a gente vai ver na história dela, tem vários marcadores aí de um transtorno autista também e que nunca foi identificado. E por vezes, justamente o poder pontuar e a pessoa poder se identificar traz um alívio muito grande. Então, se a gente for pensar, né, assim, separando esses dados, na verdade, 1,4, quase 1,5 das meninas, de porcento, né, das meninas estaria dentro do espectro, e dos meninos, quase 5% dos meninos, essa seria a prevalência do transtorno do espectro autista, né? Lembrando, então, essa questão do critério diagnóstico, que a gente sabe, e isso é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala esses números, assim, o que é o ser autista, né? O que é? E a gente sabe que existem essas características base, né? Que é o diagnóstico, são essas deficiências persistentes na comunicação e na interação social, mas isso é muito amplo. Como isso pode se manifestar são de diversas formas. Desde de um autista não verbal, que vou ter muitos sintomas e que a gente sabe que desde apontar no início da vida vai ser muito difícil, que não vai conseguir olhar o olho no olho já da mãe, e que muitas vezes a gente já vê como bebê, né, a identificação, que aí vem todo o movimento da Academia Americana de Pediatria de exigir, então, que os pediatras e os médicos de família, qualquer pessoa que tenha contato com crianças, faça medidas, assim, acompanhe o desenvolvimento e faça protocolos de rastreamento desde de pequenos. Já de 18 meses, tu tem que ter um rastreamento para a TEA, né? Então, tem crianças que a gente vai identificar no início e outras que não. Além disso, os padrões repetitivos restritos de comportamento, interesse e atividades.
E, claro, isso pode ter... isso é o tópico, assim, é como a gente define, mas as manifestações são diversas. E aí que está a questão da formação e do treinamento. É como a gente identifica as ferramentas que a gente tem para poder identificar e o recurso que a gente tem em reconhecer o que é um sintoma ou não, o que é algo do desenvolvimento e algo que realmente desvia. E eu gosto muito do critério C, que quando ele fala que os sintomas devem estar presentes precocemente, né? No período do desenvolvimento, ou seja, a gente tem que ter uma história, não é uma coisa que surgiu do nada, porém eles podem não ser totalmente aparentes até que exista uma demanda social para que essas habilidades sejam exercidas ou podem ficar mascarados por possíveis estratégias de aprendizado. E, de novo, as meninas, principalmente, são muito boas nesse mascaramento, né? E daí vem todo esse questionamento, né? Eu acho que tanto tópicos assim de discussão em relação ao autismo, uma sem dúvida é a questão das meninas, que é um ponto importante a gente discutir, cada vez mais no futuro nós vamos discutir. E outra é, bom, será que está acontecendo, né? Por que essa prevalência, eu não sei se vocês veem minha flechinha, mas assim, a prevalência lá de 2000, quando começaram os relatórios do CDC, era de 1 para 50, e hoje nós estamos 1 para 150, e hoje nós estamos 1 para 31. O que está acontecendo? E aí vem todas as manchetes, assim, será que é uma epidemia do autismo, agora todo mundo virou autista? Não, gente, nem todo mundo virou autista, não é assim. E claramente tem mais de um motivo para essa prevalência estar elevada, tá? Primeiro motivo, sem dúvida, tem a ver com mudança nos critérios diagnósticos, né? Com o DSM-5, a gente muda o jeito que a gente faz o diagnóstico de autismo. Antes, o diagnóstico do autismo, ele era mais ou menos dicotômico. Tem interação social? Não tem. Tem interesse social? Não tem interesse social. Hoje em dia, a gente sabe que é muito mais do que ter interesse ou não, ser capaz de fazer amigos ou não, mas é a qualidade que isso é feito, é o quão bem eu consigo interpretar as pistas, né? E por isso que eu cito o exemplo das meninas. As meninas, muitas vezes, a gente vai ver lá na adolescência, por quê? Porque, bom, muitas vezes as gurias da latência, né? Elas são mais concretas também. É a parte ainda que tu tá mais concreta em termos de desenvolvimento. Então, tu vai lá, arruma a casa das bonecas, elas até conseguem copiar uma amiga ou outra, ver que é isso que se faz, que brincou de boneca, faz um enredo muitas vezes mais pobre. Mas chegou a adolescência é muito mais abstrata. A adolescência, tu tem que entender o que é aquela risadinha para quem deu. Tu tem que entender aquela ironia, aquela sutileza, sabe? E daí elas começam muitas vezes a patinar, porque até então elas foram levando de um jeito, e de novo, não é sem sofrimento, muitas vezes é com sofrimento, mas chegou ali que tu vê que ela começa a patinar porque ela não tem essa capacidade de abstração, né? Porque ela tem realmente essa dificuldade da interação social, dessa interpretação, dessa capacidade de teoria da mente mesmo, até de poder entender o outro, né? Então, com certeza, isso mudou muito. Agora a gente vê muito mais em termos da qualidade e não só o fazer ou não fazer, a interação social, que antigamente era assim. E não é tanto tempo atrás, né, gente? Isso é recente, o jeito que a gente vê agora. E outro ponto fundamental é o treinamento que se tem. Treinamento. É o quão melhor nós estamos em fazer diagnóstico de autismo do que nós estávamos anteriormente. O quanto agora as pessoas têm mais e se faz um esforço maciço, assim, em termos de entidades, né? Justamente para a gente poder saber fazer o diagnóstico, né? Saber como identificar, saber identificar precoce, de novo falando em termos de janela, né? De desenvolvimento, que a gente sabe que o quanto antes, e de preferência o quanto antes, a gente pensa antes dos 5, vamos antes, entre os 3 e 4 no máximo, quanto antes a intervenção vai ser melhor. Então a gente pensa, então por isso tem todo esse movimento de diagnóstico precoce e de instrumentalizar as pessoas para fazer o diagnóstico. E quem nunca acessou ali o CDC, o site do CDC, eu pus lá no primeiro slide o link e eu recomendo todo mundo acessar. Tu pode pôr CDC Autismo 2025 que já vai aparecer. E o site do CDC tem muito material legal, mas muito material legal, não só sobre prevalência, mas sobre tudo que tem se feito de programa justamente para tu poderes ter essas informações e poder investir nessa identificação precoce. Inclusive, aqui nos materiais que eu recomendo que todo mundo leia, assim, quem tem contato com crianças, com pais, né, que possa orientar os pais a lerem a carteirinha do bebê, a carteirinha da criança, né? Ali tem informação sobre marcos de desenvolvimento,
ter informações sobre o que a gente espera para cada fase, tanto do ponto de vista bem assim, sentar, caminhar, mas também do ponto de vista de brincadeira, do que a gente espera que a criança brinque, do que seria um desenvolvimento típico. E eu acho que isso faz toda a diferença também para os pais estarem alertas. E a gente tem que muito psicoeducar as pessoas, né? Sem contar, obviamente, na formação nossa como médicos. Então, aqui também é do CDC esse mapa. Eu gosto para a gente poder ver a diferença. Aqui, conforme a cor, assim, é o quantos, né, por diagnóstico de TEA por 1.000 crianças. E a gente vê as diferenças, tá? A Califórnia, em todos os últimos relatórios, sempre é a que mais pontua, tá? A Califórnia, para vocês terem uma ideia, a ideia é que já vê 53 por 1.000 crianças, ou seja, na verdade seria 5% de 5,3 das crianças, e essa com certeza é a média mais alta que tem, é a da Califórnia. E um dos motivos que se supõe que seja isso é justamente porque a Califórnia fez um programa muito intenso de formação, muito intenso de formação de segmento, com o objetivo justamente de poder identificar precocemente esses casos, poder manejar essas crianças antes de ter situações mais graves. Então, se fez um esforço, uma força-tarefa justamente de identificação e de centros de reconhecimento e centros de atendimento. E o lugar que geralmente menos reconhece é o Texas, tá? O Texas, para vocês, chega perto de 10 por 1.000. Isso é, obviamente, uma diferença enorme. E daí, claro, qual que é também outra diferença? No Texas, a média de idade para ter essa reconhecimento, para ter essa detecção, é em volta de 69 meses, eles calculam por mês, que vai dar 5 anos, mais ou menos, um pouco mais de 5 anos. E já na Califórnia, a média vai ser 36 meses, ou seja, depois dos 3 anos, a criança vai estar com esse diagnóstico. E isso é muito importante em termos de intervenção, né, gente? Isso realmente é capaz de modificar a vida das crianças. Então, reforça a importância da formação, do treinamento e identificação precoce, né? E daí, eu gosto muito desse artigo, e esse artigo é um material, na verdade, que é feito por duas pessoas que são neurodivergentes, né? Que eles estão no espectro, e é um artigo de opinião, na verdade, é um artigo científico. E eles perguntam assim: será que tem uma epidemia de autismo? Sabe? Será que tem? E eles dizem, não tem epidemia de autismo, e sim a epidemia que a gente tem de necessidade, de demanda. E quem trabalha com neurodivergência, quem trabalha com TEA, deve perceber isso. A questão é, nós estamos conseguindo fazer mais diagnóstico, mas será que nós estamos conseguindo atender a demanda? Será que nós estamos não só conseguindo avaliar as crianças com suspeita? Ou será que nós estamos conseguindo dar atendimento para essas crianças? O que a gente precisa fornecer agora para essa população, né? E a importância justamente desses estudos de prevalência não é só aparamentar nós, dos médicos, mas aparamentar o governo. Bom, o que eu preciso ter para atender essa população? Qual é a frequência? E dados epidemiológicos são para qualquer transtorno, para qualquer patologia, a gente tem que ter para justamente saber como nós vamos abordar, que tipo de recurso nós precisamos para aquela população. E daí vem um artigo que saiu agora, muito legal, no pessoal aqui do Brasil, né? Mostrando justamente que, bom, a gente não tem isso aqui no Brasil. A gente não tem um estudo bom, assim, sabe, mais, assim, robusto sobre a questão de prevalência, de características na população nossa. E a gente sabe que no CDC, a questão de etnia foi variando conforme os anos e muitas vezes tem a ver com a, a capacidade de tu ter acesso. Quantas pessoas, assim, das diferentes etnias tinham acesso ao sistema de saúde para poder ter o diagnóstico, né? Para poder não só ter diagnóstico como intervenção. Então, eu queria ressaltar isso do quanto isso nós estamos carentes nesse sentido. E voltando, né, a importância desse diagnóstico precoce, de pensar que o diagnóstico precoce faz muita diferença, muita, de novo pensando que a gente tem épocas, né, de janela de desenvolvimento, a questão da poda neural, então, o quanto antes a gente consegue, a gente fala não só de uma adaptação melhor para aquela criança, mas também para a família, tu entende? A gente tem que ter noção o tratamento, né, assim, do TEA envolve uma questão multidisciplinar, envolve a gente trabalhar com fono, a gente trabalhar com TO, a gente trabalhar com fisioterapeuta, a gente trabalhar com a escola, então, com psicólogos próprios, assim, então, tem toda uma equipe que tem que ser formada e a gente sabe que o adquirir capacidades, adquirir novos recursos, o quanto antes a gente começa, melhor. Então, a gente está falando de novo, é um espectro, tem muita variabilidade. A gente está falando desde crianças
que não tem quase nada de comunicação, a crianças que não são verbais, e o quanto antes consegue fazer esse estímulo, melhor, né? Melhor para tu retomar essa adaptação. Inclusive, a gente sabe justamente isso, que o mais desadaptado, em geral, envolve mais sofrimento. Então, a gente ter a intervenção, ter o diagnóstico precoce, reflete, né, numa melhora no desenvolvimento global, melhora de habilidades sociais, mais adaptação à vida, a um ambiente que muitas vezes já é aversivo, né? A gente tem que pensar também que o TEA está envolvido com muitas questões sensoriais e nosso ambiente não está treinado, assim, não é bom, nem sempre é convidativo para essas pessoas, né? Então, tem a questão da melhora da comunicação, melhora da linguagem, melhora do comportamento e principalmente melhora de bem-estar. Mas aqui a gente falou de diagnóstico precoce, mas eu acho que não é só a questão de diagnóstico precoce que eu gostaria de ressaltar para vocês. Eu acho que o diagnóstico em qualquer etapa da vida é significativo. Seja o precoce ou a gente poder dar algum diagnóstico para aquele pai ou para aquela mãe que aparece, para aquela criança já mais velha que aparece, que claramente tem sinais de sofrimento, claramente que a gente vê na história que tem um autismo que não foi detectado, né? E quem trabalha mais, a gente vê o quantas vezes os pais vêm se questionando se eles são ou não, e o alívio que traz tu ter um diagnóstico, tu te sentir compreendido, né? Sempre que a gente fala de saúde mental, que a gente fala de psiquiatria, a gente sempre pensa em psicoeducação, né? E a pessoa entender o que acontece com ela, a pessoa conseguir compreender os seus sinais, seus sintomas, é fundamental, assim, por uma questão de bem-estar, uma questão de identificação, por uma questão de reconhecimento, né? Eles se reconhecem naquilo. Então, o diagnóstico, o precoce muda muito, mas o tardio, em outras épocas, também muda. O importante é a gente poder pensar em diagnóstico de autismo, né? Até porque, se a gente for pensar, né, que 70% dos autistas apresentam algum tipo de comorbidade psiquiátrica, né? E essa detecção precoce também dos transtornos psiquiátricos faz diferença, né, gente? A gente tem que pensar que o autismo por si só, tu já gera um sofrimento psíquico, já gera mais dificuldade de atingir certos marcos que a gente espera em termos de vida, né, de adaptação. E tu ter um transtorno psiquiátrico comórbido agrega valor nisso, assim, traz mais prejuízo, ou seja, assim, a comorbidade piora ainda mais a tua adaptação, piora ainda mais a tua situação, que já pode ser ruim, né? Então, assim, as comorbidades mais frequentes, e tem muitos estudos aí de preferência mostrando o quanto a população autista tem mais diagnóstico, mais comorbidades, sendo que 70, em média 70% vai ter alguma outra comorbidade, e daí a gente pensa que mais ou menos metade ainda por cima vai ter mais de uma, pelo menos duas. E, de novo, quanto mais tu vai juntando, pior o prejuízo, né? Das comorbidades, claro, o TDAH é um bem frequente, a gente sabe, a prevalência nesse caso vai variar muito conforme o estudo, mas mais ou menos entre 30% e 70% das crianças com autismo vão também ter um diagnóstico, pelo menos sintomas mais intensos de TDAH, né? A depressão é bem frequente e a ansiedade também. E sobre esse assunto, eu separei esse artigo aqui que eu gosto bastante, que é um artigo que fala justamente da associação da comorbidade entre ansiedade e depressão no transtorno do espectro autista. E ele traz essas tabelas aqui, que eu trouxe para a gente poder ver, porque para mim elas são bem marcantes e eu acho que vale a pena. Aqui fala também de transtorno de humor bipolar, mas como esse não é um transtorno tão frequente na população, o autista vai ter mais risco, mas não é tão frequente na população, eu preferi trazer só esses. A depressão, tá? Eu quero que vocês vejam aqui, isso aqui é com 30 anos, tá? O ponto. 54% das pessoas que estão no espectro autista com 30 anos vão ter depressão. Tem noção que 54 é mais da metade. E já na população geral é 29. E uma das coisas que para mim é fundamental aqui é o quando isso começa a subir. Vocês percebem, e a gente sabe que essa é a história natural, né, da depressão. A depressão começa a ficar mais frequente depois da adolescência, é quando começam a subir os níveis, não é tão comum na latência, mas muito mais na adolescência. E ali, em volta dos 15 anos, que seria mais ou menos quando a gente vê que começa a subir mais mesmo nas crianças de desenvolvimento típico. E nos autistas, reparem que por volta dos 10 anos a gente já tem esse aumento. Ou seja,
o transtorno começa mais cedo. Ele não só é mais prevalente, como ele começa mais cedo. E isso é um sinal de gravidade para a gente. O começar mais cedo, tá? E na ansiedade, a gente vê a mesma situação, gente. Nós estamos falando aqui, ó, da ansiedade, que 50% dos autistas nos 30 anos vão ter, e depois com 22% das pessoas sem uma atipia de neurodesenvolvimento, né? E, de novo, o quão cedo começa. E aqui, reparem no quão cedo começa. A gente está falando das crianças aqui, mais ou menos com 7, 7 anos e meio, já ter esse acréscimo, né? Reparem que por volta dos 15 anos, já em média 20% das crianças que estão no espectro, né, criança adolescente, vão ter um sintoma de ansiedade importante. Não só um sintoma, é um transtorno de ansiedade, ou seja, um diagnóstico de transtorno de ansiedade. E aí é o nosso alerta, que a gente tem que estar atentos e muito atentos para essas questões específicas de saúde mental nessa população, né? É não só fazer uma detecção precoce do autismo, mas a minha proposta é que a gente faça uma detecção precoce dos transtornos psiquiátricos associados. Por quê? Porque isso traz gravidade, isso traz aumento de sofrimento, assim, aumento não só de sofrimento, mas na sobrecarga, no peso que é tu já ter um diagnóstico do espectro, te deixa mais desadaptado. E fundamental a gente pensar, né, que isso vem acompanhado do quê? Do risco de suicídio. E esse é um ponto que tem que saber investigar, que tem que saber perguntar. A gente sabe que perguntar sobre risco de suicídio não traz o pensamento de morte para a pessoa, né? A gente tem que investigar porque a gente sabe. De novo, o estudo de prevalência vai variar muito, muito, oscila muito essa questão de frequência, mas em média eles têm 3 vezes mais chance. Na maioria dos estudos vai dar mais ou menos isso, 3 vezes mais chance de 3 vezes mais chance da gente ter uma tentativa de suicídio, ou seja, assim, é muito mais. Em questões de pensamento de morte, então, é muito frequente. Então, a gente precisa avaliar isso. Quem trata com autista, assim, com crianças do espectro, com crianças no geral, né? A gente é adolescente, a gente tem que saber avaliar transtornos psiquiátricos, transtornos de saúde mental, porque são frequentes, são prevalentes, porque a gente estava falando, e eu vou voltar só um rapidinho ali no slide, que a gente está dizendo e eu separei esses dois por óbvio que são os mais frequentes. Ai, peraí que agora. Deixa eu voltar. Olha aqui, ó. A gente tá falando de depressão, mas nas crianças, assim, nos típicos, a gente também tem um aumento de depressão aqui na infância, né? E de ansiedade também a gente vai ter esse aumento. São transtornos com 30 anos, tu vai ter 22%, no outro é 29%. Ou seja, são transtornos prevalentes numa amostra geral. E comparado com TEA ainda mais. Então, assim, tratar TEA envolve também tratar comorbidades. Então, envolve tratar comorbidades e não só, obviamente, psiquiatra, a gente sabe que tem outras comorbidades também. O TDAH, eu nem trouxe aqui, mas o TDAH é muito frequente. Quando a gente avalia o próprio TEA, a gente tem que avaliar outras neurodivergências. O TDAH faz parte delas, né? Porque justamente tu tratar o TDAH é melhor, tu entende? Inclusive, altera a questão de risco de suicídio. A gente sabe que, inclusive, TDAH, se tu é TEA e TDAH, tu tem dupla assim, dupla, né? E tu não tá tratado, isso é pior em termos de risco, tá? E a gente tem que, eu sempre penso, né, que o TEA, e claro, de novo, o TEA tem uma variabilidade muito grande entre si, tem pessoas que cada um funciona de um jeito particular, às vezes tu vai ter mais forte num aspecto, menos no outro, mas muitas vezes a cabeça deles é um pouco mais lógica, quase mais prática que a nossa. Eu nunca me esqueço de um paciente que me disse que para ele era quase um xadrez. E quando ele começava a ver que não estava tendo saída assim a partida, parecia lógico se matar. Por que não? Porque se a vida estava ruim, então fazia muito sentido morrer. Mas não era com sofrimento, sabe? Não era uma coisa depressiva e de tristeza. Assim, claro, tinha sintoma depressivo, mas assim, vocês entendem que era uma coisa quase natural? Tipo, porque justamente é uma saída, né? Não tem as coisas práticas, é assim, tem essa opção, tem essa outra opção, não, essa é uma opção, me matar. E a gente poder entender como aquela pessoa funciona e entender justamente a sobrecarga. Eu acho que a gente tem que ser muito empáticos com a neurodivergência. E aqui eu falo tanto TEA quanto TDAH, justamente para a gente tentar entender o que a pessoa passa, porque ela processa diferente. A sensorialidade, o pensamento, o funcionamento, tu entende? E desde pequeno tu crescer com isso
e tentar te encaixar num mundo que não necessariamente está se encaixando para ti, que nem sempre, de novo, às vezes é aversivo para ti, não é uma tarefa fácil, né? Eu queria deixar de mensagem principal, assim, para vocês. Primeiro, tu só pode reconhecer algo que tu conhece, né? Tu não tem como fazer um diagnóstico enquanto tu não conhece aquilo, quando tu não sabe do que está sendo falado. Assim como tu não pode propor medidas sociais amplas, tu não pode e cada um de vocês deve ser de algum lugar, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil conseguir por via SUS ou mesmo no privado, que as pessoas no convênio, tudo assim, atendimento adequado para a população neurodivergente e o quanto não ter a falta de conhecimento, tanto pessoal, profissional, para reconhecer o que está acontecendo, e de novo, tanto o TEA quanto comorbidades que estejam associadas, né? E tu não tratar comorbidade é fator de risco, é pior para o desenvolvimento, é pior para a população, aumenta o risco de suicídio. Quando a gente fala de risco de suicídio, a gente está falando de morte, então é um desfecho muito importante, né? Como também a gente não tem uma política pública para isso, o desconhecimento é importante. Para mim, outra coisa é fazer o diagnóstico em qualquer momento. A gente está falando hoje de diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é, é aquela questão, né? Tu mudar na infância, tu consegue muito mais efeito, tu tem muito mais resultado. Mas o que não quer dizer que não se há resultado em diagnosticar em outros momentos. Sempre tem resultado, sempre pode ser. Assim, que a gente está mais permeável, o cérebro está mais permeável a novas mudanças, né? E em períodos que não estão tanto. Mas sempre pode se haver novas conexões, sempre se pode fazer intervenções pensando nem que seja para aliviar os sofrimentos. E investigar comorbidade. A gente sabe que o TEA não é um transtorno a princípio que a gente pensa tanto em fármacos, né? A gente pensa muito mais em intervenções, mas existem comorbidades que são ligadas a fármacos e que tu poder fazer essa intervenção também ajuda, né? Tanto o TDAH, depressão, ansiedade. Então, assim, talvez a Marcela fale, acho que não, porque o parte dela hoje é diferente, mas até da questão da epilepsia, a gente sabe que tem essa comorbidade. Então, o investigar bem as comorbidades é fundamental para a gente poder fazer um bom atendimento para esses pacientes. E era isso, a princípio, que eu tinha preparado para a gente falar hoje, gente. Obrigado, doutora Marta, por compartilhar com a gente nessa maestria. E agora, antes da gente passar para a doutora Marcela Fraga e os sinais precoces em crianças de até 2 anos, vou pedir para as nossas coordenadoras, tanto a doutora Marta, que é a nossa coordenadora da pós-graduação de psiquiatria infantil, quanto a doutora Marcela, que é a nossa coordenadora da neuropediatria, né, da pós-graduação em neuropediatria, falarem um pouco, né, das suas áreas e as interfaces, né, que elas se completam, já que a psiquiatria infantil e a neuropediatria, né, andam juntas, principalmente na área do neurodesenvolvimento. E após isso, a nossa gerente comercial, Maritza Cordeiro, vai fazer então um convite para quem está nessa noite compartilhando todo esse conhecimento. Então, doutora Marta, doutora Marcela, quem quiser começar, está com vocês. É que eu comece, Marcela, que eu já estava falando. Isso aí, Marta. Eu acho que essa dúvida, né, Guilherme, é muito frequente, assim, o que é a diferença entre neuropediatria e neuropsiquiatria infantil, né? Porque tem questões que são similares, que são, tipo, o TDAH e o TEA, ambos profissionais trabalham, diagnosticam, na minha opinião, igualmente bem, assim. A questão, eu acho que é o que além disso se faz, né? Na psiquiatria infantil, a gente trabalha muito a questão de saúde mental, entende? Saúde mental quer dizer o quê? Quer dizer depressão, ansiedade, transtorno toque, outros transtornos ligados, coisas de desenvolvimento, coisas de mais psíquicas, saúde mental, né, gente? Assim, de adaptação na escola, de transtorno de aprendizagem, eu acho que também acaba que a neuropediatria vê, mas é muito mais ligada à saúde mental. Então, eu acho que a principal diferença para mim é isso. A gente, na psiquiatria infantil, trabalha com saúde mental, com orientação parental, com nessa questão, assim. É isso aí, Marta. Concordo, assim, com a Marta falou. A gente vê muito também transtornos de aprendizado em si, mas basicamente dentre os transtornos mentais é bem mais o TDAH e o autismo, né? Principalmente ali nas fases iniciais, a gente pega muito. Acho que nas fases maiores, adolescentes, maiores, ficam muito com a psiquiatria, quase não chega para o neuro mais, né? A gente pega muito
naquele desajuste, traço de linguagem, atraso de comunicação verbal, atraso de comunicação visual, a gente pega bastante. E aí, dentro do curso da neuropediatria, né, gente, a gente expande para todas as doenças neurológicas pediátricas. A gente aborda muito epilepsia, a gente aborda muito erros inatos no metabolismo, aborda muito doenças progressivas, doenças de núcleos da base, doenças de córtex, né, doenças neuromusculares. Então, aí tem essa diferença que é bastante, apesar das pessoas confundirem, né? Vejo muita gente procurar o neuropediatra, mas na verdade o quadro é psiquiátrico, a gente reorganiza a função, mas é isso basicamente mesmo. E eu acho que até por isso, né, Marcela, que eu falei que agora eu brinco assim que a gente acaba pegando muito até os adolescentes que não tinham diagnóstico, essa mudança de critério, a gente está fazendo muito diagnóstico também de TEA em adolescente e os pais, então, muito, né? Acho que também você vê, a gente vê o pai quando o pai começa, não, mas eu era assim, assim, e isso é bem frequente. Então, a gente tem Uhum. uma boa base faz diferença nisso. Eu sou uma neuropediatra, bem neuropediatra, sabe, Marta? Eu gosto dos pequenos, assim. Então, geralmente, quando eu tenho um paciente TEA meu, e aí eu acompanho lá, há 10 anos eu acompanhando eles, eles começam a surgir transtornos psiquiátricos associados, aí eu faço a associação. Eu não conduzo mais sozinha, sabe? Não tenho esse perfil, porque às vezes a gente até vê alguns colegas, mas eu tô fora desse perfil. Eu fico ali porque eu tenho vínculo com a família, mas eu sempre faço essa associação. Também tem os ao Marcela, contrário. quando tem Tem aquele. epilepsia, a enxaqueca é um caminho, né? Porque eu acho que a gente Isso, tem espaço para tudo, né? exatamente. E é isso Mas eu aí. acho Comumente vocês vão ver o mesmo paciente sendo conduzido pelos dois. Bem eu, frequente. eu acho que é muito rico também, né, gente, essa parte do neurodesenvolvimento, que é isso, são vários profissionais acompanhando aquela criança e o desenvolvimento dela, né, para ser a melhor forma possível. Eu acho que também complementando um pouco assim dos nossos cursos que a gente acompanha, né, e percebe dos nossos alunos assim, é essa vontade deles, porque o nosso curso é muito focado na parte clínica, né, do diagnóstico, de compreender, de identificar. E eu acho que isso a gente faz com uma maestria absurda, assim, porque a gente tem profissionais que estão atendendo, a doutora Marta, a doutora Marcela, estão no consultório, antes de estarem nessa aula, elas estavam nos seus consultórios atendendo. Então, é realmente verificando essa parte prática da realidade delas e a gente trazendo isso para o curso, né? Então, eu acho isso perfeito. Hum. Maritza, pode falar um pouco também. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Eu sou a Maritza, sou gerente comercial aqui da Inspirali. E só para complementar, né, Gui, a gente estava falando sobre essa demanda, né, reprimida que existe, né, no Brasil inteiro, de atendimentos e de profissionais, né? E o nosso curso, ele tem uma metodologia inovadora, né, que une ciências, tecnologia e humanização. O médico, ele consegue ter uma visão integrada entre essas duas áreas, porém, com foco ou no psiquiatra da infância ou no neuropediatra, né, na neuropediatria. E esse curso é essencial para atuar com segurança e precisão em casos complexos, tanto na vivência das nossas preceptoras aí, quanto nas próprias vivências. Às vezes eles trazem casos que eles não conseguem, né, dar um atendimento clínico ali dentro da UBS, da UPA que ele atende, e esse curso ele associa isso. E aí a gente está com uma condição bem especial aí. Eu vou entrar em contato com todos que estão presentes, né, para informar as condições especiais para quem se interessa aí no nosso curso. Perfeito, Maritza. Então a Maritza vai entrar em contato com todo mundo, né, que se inscreveu nessa nosso evento de hoje, para também, né, oferecer assim um curso de pós-graduação com qualidade, onde a gente percebe pelas nossas professoras, né, que tem muita qualidade, sim. Então, Marcela, pode assumir então e falar um pouco sobre o autismo, né, identificação precoce ali até os 2 anos. Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E hoje eu trouxe uma aula muito mais visual, vamos falar assim. Trouxe bastante vídeos, mostrar de uma forma mais dinâmica, né? Eu acho que a Marta trouxe é muito importante, assim, se fala muito do diagnóstico precoce, né? Claro, assim, ninguém vai discutir sobre isso, quanto isso é fundamental, mas o diagnóstico tardio também é essencial, assim, te ajuda por demais essas pessoas e a gente precisa buscá-las, né? Então vamos lá.
Eu acho que a Marta falou um pouquinho disso, porque que hoje a gente se fala tanto em TEA, então vou pular um pouquinho esse slide. Com certeza temos mais profissionais, a população mais informada, mudança dos critérios, né, principalmente ali depois da década de 80, e fatores do risco do mundo moderno, será que influenciam quanto? Isso ainda tem muito estudo e ainda pouca evidência. Então, não vou me ater. Falando do diagnóstico clínico, eu trouxe aqui destacado dentro do DSM o que a gente vai mais observar nas crianças pequenininhas, tá? Ali no lactentes, até 2 aninhos de idade, 3 no máximo. Por quê? Vão ter algumas características, e às vezes a gente fica buscando essas características e a gente não vai conseguir identificar com muita facilidade nessa faixa etária, né? A Marta também trouxe isso, trouxe o quê? Habilidades sociais podem ser percebidas mais tardiamente, né? O prejuízo dessa habilidade social. E isso não pode retardar o seu diagnóstico, né? Habilidades de comunicação podem ser treinadas, né? E lá na frente você interpretar que não está ruim. Por isso que ela bateu tanto na tecla que a gente tem que olhar ali a história desde o início. E no início, a história, o que você vai observar, o que você vai procurar é diferente, tá, gente? É diferente a forma de você procurar, mas é claro que num contexto são os mesmos critérios, independente da idade desse paciente. Então, pensando no critério, nos critérios que a gente fala, né? O que a gente vai mais observar no lactente é isso, é um déficit expressivo na comunicação verbal e não verbal, né? Como esse bebê ainda não vai estar falando até 1 ano de idade, vamos lá, ele não vai estar falando palavras, eu quero dizer. Claro que ele já vai ter comunicação e a gente vai saber ver isso e diferenciar isso de uma forma muito mais fácil, que é como é a comunicação do bebê, como é a comunicação verbal de um bebê de 4 meses, como que é a comunicação visual de um bebê de 4 meses. Não, Marcela, o bebê não tem comunicação verbal aos 4 meses. Ele tem sim comunicação verbal aos 4 meses, tá, gente? Ele tem muita comunicação visual. E a gente consegue entender quando a gente observa que é um padrão, assim, eu preciso ritualizar a minha comunicação, né? Eu preciso que desenvolva isso para desenvolver aquilo, tá? E aí a gente consegue perceber onde está a defasagem. Então, por que que eu quero trazer esse prejuízo da comunicação? O critério deixa bem claro. O prejuízo da comunicação não é aquela criança que não fala, tá? Aquela criança tem 1 ano e 6 meses e ainda não fala nenhuma palavra. Não é esse o critério. Perceba que o critério é prejuízo na comunicação para interação social. Ele pode falar tudo, ele não pode ter, ele nem é necessário ele ter atraso de fala. Porém, ele não sabe usar essa fala na interação social. Esse é o critério. Essa é a forma de interpretar o critério. Vejo muita gente descartando o diagnóstico de autismo porque não tem atraso de linguagem, tá? Falta da reciprocidade social. Então, é essa troca, essa falta da minha linguagem expressiva, da minha comunicação expressiva e da minha receptiva, né? Ele me trazer de volta a comunicação, que é o que a gente chama de reciprocidade social. Isso também a gente consegue ver desde muito pequenininho, desde o sorriso social lá, que vai estar presente com 2 a 3 meses de idade, né? Então, a gente consegue observar muito bem esses critérios. É claro que a incapacidade de desenvolver e manter relacionamentos em amizades em pares, que a gente diz, em crianças da mesma idade, é algo que vai observar só depois. Mas essa interação da criança, do bebê, do lactente com o adulto, a gente consegue observar de forma muito precoce. Eu vejo muita gente batendo assim na tecla, né? Porque é um sinal muito inicial. Observe o contato visual do bebê. Hoje a gente hoje tem até instrumento para a gente avaliar o quanto de contato visual adequado esse bebê tem ou não. Como que é o rastreamento desse contato visual? Está adequado para esse bebê? Né? Hoje a gente tem até exames, e, enfim, isso ainda não está muito bem avaliado, assim, a gente não tem evidência A nisso ainda, mas a gente consegue já identificar de forma mais precoce e rastreio. E aí, quando a gente entra para o critério 2 ou critérios B, que são os padrões restritos e repetitivos do comportamento, as pessoas ficam, o que que é padrão restrito e repetitivo? O que que é repetitivo num bebê? O que que é restrito num bebê?
é o quê, pessoal? Eu vou mostrar vários vídeos para vocês, mas os interesses deles são sempre os mesmos. Os comportamentos são sempre os mesmos. Vou dar um exemplo. Sempre que ele vai em determinado ambiente, ele se comporta da mesma maneira. Ele tem um brincar da mesma maneira, né? É sempre o interesse naquela quantidade de brinquedos, sempre naqueles mesmos, sempre com aquele padrão de comportamento. Isso é o que entra no grupo 2, no grupo B. E aqui vai entrar as estereotipias motoras ou vocais. Então, veja, você não necessariamente precisa ter estereotipia motora, né? Que são aqueles movimentos repetitivos. Você pode ter apenas estereotipias vocais. A gente tem que tomar atenção nisso também. E os comportamentos sensoriais em comum, que é o que a gente diz sobre o transtorno de processamento sensorial, né? Que a gente vai encontrar nos bebês? Vai, mas é mais difícil. Se você não rastrear, se você não detalhar a sua anamnese, não detalhar a sua consulta, a mãe não vai trazer essa queixa para você num bebê. Não vai. Dificilmente ela vai trazer uma queixa que um bebê de 1 ano foi a uma festa de aniversário, na hora do parabéns ele chorou tanto que ele teve que sair do parabéns, teve que sair da festa. Dificilmente ela vai dizer que ele não aceita ninguém pegar ele. Por quê? Porque são comportamentos que devem ter em bebê, né? Que é normal ter em bebê, não em excesso, não em base de sofrimento. Então, ela não vai conseguir diferenciar isso, se é um sofrimento, esse comportamento, ou se esse bebê tem, porque é natural do bebê. Então, é uma queixa que elas não trazem, que a gente tem que perguntar. Então, excessiva adesão a rotinas e padrões ritualizados, é isso que eu trouxe para vocês. É o padrão de comportar-se sempre da mesma maneira, das mesmas formas, com os mesmos interesses, tá? E esses interesses têm que ser restritos, intensos e fixos sempre nas mesmas coisas. É o que é dito hiperfoco, mas nem sempre a criança vai ter um hiperfoco, um interesse maior. É normal uma criança, um lactente, se interessar mais por esse tipo de brinquedo do que pelo outro. Mas no autismo a gente vai observar que essa intensidade de interesse é muito desproporcional, entendeu? Ele não consegue brincar com o outro. Ou ele, quando ele consegue, ele não permanece brincando, ele não dá a função adequada a outro interesse. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa saber como é o normal, né, gente? Por isso que a gente bate tanto na tecla. A gente precisa identificar como é o desenvolvimento normal. Ah, isso é o mais difícil. É, isso não pode ser o mais difícil, isso tem que ser o mais fácil, porque senão você não vai conseguir identificar o que é o difícil, né? Então, quando a gente está estudando esse transtorno do neurodesenvolvimento, a gente bate muito na tecla. Aprenda com o que é o normal. Aprenda que dentro da neurologia, dentro do desenvolvimento, dentro da nossa sinaptogênese, a gente tem o início e o fim para adquirir qualquer habilidade. Então, se eu adquirir aquela habilidade antes da hora, se eu adquirir aquela habilidade depois da hora, eu estou diante do transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, Marcela, adquirir antes também é ruim? Também é ruim, tá? E isso não é o objetivo da aula, mas o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? São essas habilidades, são adquiridas em tempo não adequado para aquela criança, tá? Ou antes ou depois. E aí trago isso daqui para vocês, que é muito interessante. Quais são os sintomas mais percebidos pelos pais? Quando a gente olha as meta-análises, eles trazem. Essas são as principais queixas em ambulatório até hoje. Atraso de movimento de linguagem, período de normalidade anterior aos sintomas, né? Vou falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Os pais tinham a impressão que o desenvolvimento estava ok, estava tudo certo, e de repente um alerta é dado e eles observam que não era bem assim. E não olha quando chamado pelo nome. Essas, de longe, são as três principais queixas. Então, padrões restritos e repetitivos do comportamento, tá? Como transtornos de processamento sensoriais também, eles podem não ser percebidos pelos pais antes dos 2 anos de idade. E isso é muito comum, tá, pessoal? No nosso consultório a gente pode ver que dificilmente os pais percebem os critérios B. Até mesmo os movimentos estereotipados, o flap de mão, o andar em ponta de pés, até esses mais clássicos do autismo, os pais têm dificuldades ainda em observar nesse período. Então, vamos falar um pouco das escalas do desenvolvimento, né? Marta trouxe também sobre
o calendário vacinal, não, a caderneta, que é muito importante, já tem muita observação importante ali. Mas ali são para os pais, é claro, para a gente. Eu quero que vocês entendam, ela falou muito do CDC. O CDC é uma ferramenta maravilhosa americana e ele tem um questionário. Nos Estados Unidos, todas as crianças passam por esse questionário, que é feito pela enfermeira antes mesmo de chegar ao pediatra. Eles passam pela triagem da enfermagem e esse checklist do CDC é feito. A gente tem a tradução, tá? Para o português daqui do nosso país, né? Então a gente tem uso de Portugal, a gente usa o nosso português, a gente tem a liberdade de usar e o ideal é que a gente utilizasse em todo mundo a partir dos 2 meses de idade, tá? Então esse checklist é a partir dos 2 meses. Então veja, gente, com 2 meses, os Estados Unidos já estão investigando sinais de autismo, né? Por isso que eles trazem talvez essa incidência tão alta, porque eles conseguem trazer um diagnóstico muito mais preciso que a gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês do CDC, tá? Só para vocês entenderem como funciona. Eu peguei o checklist de uma criança de 15 meses. Vamos lá, 1 ano e 3 meses. E depois eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem como isso é rápido, como você consegue, mesmo se você não usar essa ferramenta, como que você, ao longo do seu treinamento de observacional, de observar desenvolvimento típico, você consegue identificar quando tem um marco ali que não está batendo, tá? Ó, o que que ele fala? O marco do desenvolvimento são importantes. A forma como seu filho brinca, aprende, fala, age e se move. Oferece pistas importantes do desenvolvimento. Verifique os marcos ao atingir 15 meses. Então, veja. É claro que tem marcos aqui, gente, que a criança vai estar fazendo com 1 ano. Mas quando ele fala ao atingir 15 meses, esses têm que estar presentes. Se eles não tiverem, já é sinais de alerta. Leve isso com você e converse com o médico do seu filho nas consultas pediátricas. É uma ferramenta muito maravilhosa. Então vamos lá. Marcos sociais e emocionais. O que que a criança tem que estar fazendo com 1 ano e 3 meses? Por que que eu trouxe 1 ano e 3 meses? Porque é a época, hoje em dia, que mais chega no nosso consultório. Hoje as crianças chegam precoce para o neuropediatra, né? Eu acho que o psiquiatra ainda menos. Mas para o neuropediatra a gente pega a mãe hoje, com 1 ano, chegando no consultório querendo saber se o filho é autista, porque tem muita informação. E hoje as mães, gente, ela tem um sobrinho autista, ela tem a melhor amiga que tem um filho autista. Então ela vai trazer isso, coisa que não acontecia antigamente no meu consultório. Elas vinham por uma outra situação, uma comoção febril. E aí eu identificava autismo. Isso mudou completamente, né? E aí, vamos lá, marcos sociais e emocionais. O que que esse checklist me mostra? Ó, copia outras crianças quando brinca, como tirar um brinquedo de um recipiente quando outra criança faz, né? A criança vai lá, pega um brinquedo e faz um movimento. Ela vai lá e imita esse movimento. Mostra um objeto que ela gosta, ela traz o brinquedo, ela traz o objeto até os pais para chamar ele para interação. Aí tá a reciprocidade social. Bate palmas quando feliz, abraça um boneco de pelúcia ou outro brinquedo, mostra afeição. Já aprendeu a dar abraço, já aprendeu a mandar beijo, já aprendeu a dar tchau. Nossa, eu nunca ensinei isso pro meu filho. Se a mãe chegar para você e falar, então olha aqui, ele já tem idade que ele tem que estar aprendendo. Vai lá, daqui 15 dias você volta que ele já vai ter aprendido, tá? Esse é o desenvolvimento típico. Marcos de linguagem e comunicação. Tenta dizer 1 ou 2 palavras além do mamá ou dadá. Então, o que é importante vocês trazerem aqui na comunicação? Olha a linguagem que a gente aceita. A gente aceita ba para bola, a gente aceita cá para o cachorro. Isso é uma linguagem funcional. A gente aceita um som, por exemplo, o irmão chama Arthur, mas ele só chama o irmão Didi. Ótimo, é funcional, ele usa aquela sílaba para aquela função sempre. Isso é uma palavra adquirida, isso é uma função. Então, tá perfeito. Olha para um objeto familiar quando você nomeia, o que a gente chama de tatear, né? Ele já consegue nomear grande parte dos objetos da casa, mesmo sem falar, mas ele já reconhece o nome. Então, você fala o objeto, ele já consegue identificar com o olho e te dá esse retorno, te dá essa comunicação. Segue as instruções fornecidas com gestos e palavras, né? Que a gente chama de comando simples, os mandos simples. Pega aquilo, ele pega. Pega o seu chinelo para passear, ele vai. Aponta para pedir algo. Então, apontar aqui já está muito sedento, já está muito bem, bom, a funcionalidade dele.
Os marcos cognitivos, ele tenta usar umas coisas de maneira certa, o controle remoto, ele já vai saber as coisas do dia a dia, o telefone, colocar alô, ele já vai saber, e ele já vai saber rolar o celular, né? Que muita gente fala assim, nossa, ele já sabe até mexer no celular, porque ele já está nessa fase, né, pessoal? Empilha pelo menos dois objetos. E os marcos motores? Os marcos motores no bebê autista é algo que a gente encontra com muito prejuízo. Então, outra forma de chega para nós, neuropediatras, é atrás do desenvolvimento motor. Por exemplo, uma criança ali com 1 ano e 4 que ainda não anda, quando a gente vai identificar, a gente está diante de um quadro autista, de um transtorno espectro autista. Hoje, os marcos motores, eles têm um prejuízo precoce e muito intenso, mais tardios não. Lá depois dos 2, 3, a gente observa que eles, a parte de motora grossa, iguala a idade, ou fica ali basicamente muito bom, mas a parte da motricidade fina não, ainda eles têm um prejuízo muito grande. Mas em bebês, a parte da motricidade grossa fala muito. Então, aqui eu trouxe um bebê fazendo exatamente o que eu digo para vocês, ó. Dá para ouvir o som? Cadê o nariz? Ó, quando eu falo, cadê o nariz, dente, isso é o tato. Ele já consegue tatear, ele já consegue nomear todas as coisas básicas ali da casa, tá, gente? Observe a reciprocidade social desse bebê. Olha o observacional, ela faz o triangulamento do olhar. Ela olha para o bebê, ela aponta nela e ela olha para mim. Então aqui eu consigo ver que ela tem uma comunicação muito boa, uma comunicação visual muito boa. Vamos olhar para a comunicação verbal? Ela já balbucia com função aquilo que eu estou pedindo para ela me mostrar, né? Então, eu também consigo ver que aqui nesse vídeo curto ela fala pelo menos umas 5 palavrinhas. Ó, orelha. Tá vendo o olhar para mim? Ela triangulando. Isso é muito importante, tá, gente? Então, ela já mostra afeições, ela já mostra beijo na cidade, ela já mostra abraços na cidade. Tá vendo que aqui nesse vídeo mínimo, curto, eu consegui identificar todos aqueles critérios que não estão presentes? Que ela está muito bem naquele checklist? É isso. O bebê, o que a gente vai observar aqui, o que ele não faria, Marcela, esse bebê autista. Ele não faria esse olhar, ele não faria essa troca de reciprocidade, essa reciprocidade social, ele não traria esse triangulamento, olhar para o objeto, olhar para mim e trazer o retorno na minha face, né? E eu não conseguiria esse contato. E eu vou mostrar vários vídeos para vocês mostrando que ele não vai ter esse contato. A escala mais usada no Brasil ainda é o Denver, né? O Denver que a gente aprende lá na faculdade, é uma escala maravilhosa, excelente. E ela traz também o pessoal social, o motor adaptativo, a linguagem e o motor grosso, né? Principalmente o motor grosso. Então, aqui vocês podem ter isso. Eu vejo muito pediatra usando como? Eles fazem a impressão, colocam na caderneta e a cada consulta eles traçam essa linha. E falam com a mãe, olha, o que, o que passou do cinza, o seu filho já deveria ter adquirido. O que está chegando no cinza, você precisa estimular porque ele está atrasando. Então é maravilhoso também, porque eu vejo aqui as mães, principalmente aquelas mães que estão em processo de negação, ela vai trazer, não, não, mas eu nunca ensinei isso. A maioria das habilidades, gente, elas não precisam ser ensinadas, elas são copiadas, elas são imitativas, a criança aprende de forma inata. A gente nasce com esse dom, né? Então, Teu som isso daqui é caiu, muito bom para Marcelo. acompanhar, porque você fala assim com a mãe. Então tá, então se ele não tá fazendo, você vai fazer Marcela? isso, estimular isso, estimular isso. Na próxima consulta, Voltou. daqui a um mês, eu vou explicar. Ah, tinha caído? Na próxima Isso. consulta de um mês, após estímulo, vamos observar o que que você ganhou. Ganhei isso na linguagem, ganhei isso. Ótimo, eu sei que essa criança, após estímulo, ela responde. É diferente de uma criança autista. A criança autista, após estímulo, vai responder um estímulo intenso, vai responder, só que de forma lenta, né? E nunca igualando a habilidade para aquela situação sem um tratamento adequado. Então, aqui foi só para ilustrar, mas eu acho que deu para ver bem lá no Dave. Então, pronto, pessoal, essas duas ferramentas, elas são de longe as mais utilizadas, né?
E vocês precisam saber ela de cor e salteado, ou precisa checar ela, olhar nela se você ainda não sabe de cor, para observar, avaliar qualquer transtorno do neurodesenvolvimento em bebês. Ah, Marcela, eu não tenho, eu sou insegura, eu ainda estou começando, eu preciso de ajuda do psicólogo comportamental, do terapeuta ocupacional, né? Falando, perfeito, né? Mas vocês precisam saber como é o desenvolvimento típico. Então vamos lá para os sinais de alerta aos 2 meses, entre 2 e 4 meses. O que que eu preciso, como é que é o desenvolvimento neurológico, né, gente? Primeira comunicação que a gente tem aos 2 é o contato visual. Então, eu posso ter um bebê autista que tem contato visual, e nessa fase eu não consigo observar que ele tem um prejuízo de contato visual? Claro, posso ter. E aí eu não vou conseguir observar ainda. Esse paciente nem vai chegar para você, mas eu sou pediatra e estou acompanhando. Eu tenho que lembrar de observar isso. Ele tem contato visual quando mama? Você perguntou para a mãe. Sim. Mãe, quando você sorri para ele aos 2 meses, ele sorri, sorri. Ele dá gargalhada aos 4 meses, quando você intensifica essa comunicação, dá gargalhada, ótimo. Ele acompanha o seu som aos 4 meses. Se você chegar em casa e chamar o nome dele, ele já vira a cabeça para você, já vira a cabeça para você. Nossa, Marcela, então ele tem que olhar ao chamado aos 4 meses. É, gente, aos 4 meses, né? E as pessoas, infelizmente, ainda não sabem disso, assim. Que idade o bebê tem que olhar ao chamar o nome dele? Eu vejo as pessoas chegando isso aos 2 anos e falando, é porque quando eu chamo ele não olha, né? Então, ele pode estar com isso presente, pode parecer muito normal nessa fase, pode parecer muito normal, mas não é. O autismo regressivo, a gente sabe que ele acontece, né? Que é quando a gente corre ali a poda neural, a gente perde a habilidade de comunicação de forma mais intensa. Mas quando a gente olha, os estudos mostram que esses sinais já existiam, que não era um desenvolvimento tão típico de forma precoce. Ele olhava de forma mais rudimentar, ele seguia de forma mais rudimentar, mas não era normal o desenvolvimento. Por mais que os pais vão dizer que era normal. Então, a gente encontra um bebê mais molinho aqui no autismo, a gente encontra um bebê sem sorriso social, a gente encontra aquele bebê que não gargalha, a gente encontra aquele bebê que a mãe chega em casa e ele não mostra felicidade com isso, tá? Isso é sinal de autismo. Como que é um bebê de 4 meses? É isso daqui. Isso é tudo sobrinho, tá, pessoal? Mas é o contato visual mantido, é a resposta desse olhar. Olha o contato visual. Não consegui uma gargalhada e um sorriso, mas eu consegui uma comunicação visual muito boa. E se eu insistisse aqui, eu ia conseguir um sorriso. O que que acontece é que aos 4 meses eles começam a estranhar. E aí você não pode ter tanta reciprocidade com você ali no consultório, mas você tem com a mãe. Então você traz a mãe e pede para a mãe ali brincar com ele e ele vai relaxar e vai sorrir mais para ela do que para você, tá? Sinais aos 6 meses, gente. Ele não tem interesse em tentar pegar objetos, ele não vocaliza sons vocálicos. Então, olha como começa essa comunicação, essa linguagem aos 6 meses. Eu já tenho muito som vocálico, eu já tenho reciprocidade na linguagem. O que que é isso? Eu falo, nananana, e quando eu paro, ele responde, nananana. Isso é reciprocidade da linguagem. Eu já começo aos 6, né? Eu já pego objetos, eu já troco objetos de mão. Se coloco um objeto na frente dele, ele já fica super excitado. Ele ainda não reconhece as vozes da família, a mãe chega em casa, fala com ele é indiferente ou pouca euforia ele mostra, ele não dá gargalhadas ainda, e frequentemente ele ainda não rola. Né? Igual eu falei para vocês, os bebês dentro do espectro, eles demoram muito no marco motor. Não todos, né, pessoal, mas é comumente a gente acha. Sinais de alerta aos 9 e 12. Então, aos 9 e 12, eu sempre digo que aos 9 meses é um boom do desenvolvimento da comunicação. É um boom, assim, gigante, né? Porque aqui a criança já está com o apontar bem bonitinho, começando ali bem funcional o apontar dela. Ela já está com uma imitação muito boa, porque eu vim com um contato visual perfeito, então já comecei a imitar muito bem. E já comecei a ter uma reciprocidade muito boa e fácil de ser avaliada, tá?
Então, se eu tenho aqui um bebê que já te traz um brinquedo, já fica sentadinho, já olha para você esperando você dar função a esse brinquedo, eu já tenho um bebê que consegue ficar em pé, não sem apoio, ele ainda fica com apoio, mas com 1 ano ele já consegue ficar em pé sem apoio, e eu já consigo brincar até de esconder a face dele. Se ele está deitadinho, eu escondo a face dele, ele tira, olha para você e sorri. Essa é uma reciprocidade maravilhosa que a gente avalia na cidade. Eu já consigo auxílio dele para vestir a roupa, ele já sabe que eu estou vestindo a roupa dele, então ele já faz isso daqui. A criança autista nessa idade, gente, é como se ela tivesse, eu digo, embotada ali. Você tenta vestir, ela não te ajuda, ela simplesmente se irrita, ela não traz até você um brinquedo, ela pega um objeto, ela fica olhando para aquele brinquedo, ela não tenta trazer essa troca, tá? Então ela ainda não vai balbuciar com função, nenhum balbucio, nenhuma sílaba com função, nem mesmo mamar. Quando ela fala mamar para a mãe dela, geralmente nessa fase, as crianças autistas, elas estão falando no desespero, uma vez ou outra, e sem direcionar o olho para a mãe. Sabem? Fazem mamar, mas não rastreiam, não procuram a mãe no desespero. Não responde pelo próprio nome ainda, não olha para onde você aponta, não aponta nenhum objeto que você nomeia, não aprende gestos funcionais básicos e não fica de pé. Então, olha só, todos esses marcos aqui, gente, eles já devem estar presentes lá nos 6 meses, quando eu falei sobre o desenvolvimento típico. Então, é isso que eu falo para vocês. A neurologia, né, a sinaptogênese, a gente ainda permite um tempo bem mais amplo do que 90% dos pacientes ali vão adquirir, o percentil de 97%. Então, o que que eu devo esperar num paciente de 9 meses? Olha como é o contato visual, gente. Foque muito nisso no paciente. Olha como é a reciprocidade social de um desenvolvimento típico. Felicidades. Todo parabéns. Cadê a mãozinha? Parabéns pra você nessa data. Viu o triangulamento? Viu? Olhar para as pessoas que estão ao seu redor, dançar, participar do que você está fazendo. Isso aos 9 meses tem que estar presente. Querida. Não é esperar que isso chegue aos 2 anos, a 1 ano e meio, não. É isso. Um ano de idade, gente, eu vou falar aqui para vocês. Vou mostrar aqui uma criança comunicando, fazendo linguagem com 1 ano de idade. Como que é a linguagem dela? Isso é fala, Marcela? Isso é fala com função? É fala com função. Não se apegue a criança a falar, gesticular a palavra inteira. Né? Eu vejo muita gente preocupada assim, ele não fala 10 palavras inteiras e ele tinha que estar falando com 1 ano e 6. Tá, mas ele balbucia 50 palavras com função. Tá maravilhoso, tá? Não se apegue à dicção da linguagem, se apegue à comunicação. Ó, Mas olha o olhar, gatinho, sempre foque em um olhar. gatinho, como é que tá? E o cachorro? Como foi? E o cocô? Sim, se aqui a mãe não tiver ensinado, ela ainda não vai ter aprendido. Então você vai dar o tempo para essa mãe ensinar e vai pedir ela o retorno, tá? Se você está no seu consultório de pediatria, se você está no seu consultório de neuropediatria, não, você já vai começar a intervenção, tá? Sinais de alerta aos 18 meses. Não aponta com o intuito de mostrar algo, não imita, não fala mais que 5 palavras, parece só ouvir o que é do seu interesse e faz o outro de instrumento. Então, viu que eu mostrei vídeos de crianças com 9, de criança com 1 ano já fazendo isso tudo? Então, não é porque aquelas crianças estão adiantadas, tá, gente? Se você olhar lá no CDC, se você olhar lá no Denver, aquelas crianças já 50% vão estar fazendo naquela idade. Tá? Então, elas não são adiantadas. É porque realmente os sinais a gente posterga muito, o que não deveria ser feito, ao meu ver. Como esperar aos 18, a 1 ano e 6? Fala pra mamãe como é que faz o uau. Tá bom? Abou é uma palavra. Acabou é uma palavra. Fala, Ai, passei. Eu acho que é parecido com aquele vídeo, mas só para vocês entenderem. Sinais de alerta aos dois, gente. Marcela, vamos fazer diagnóstico precoce aos dois? Para mim já não é mais precoce aos dois. Eu acho que a Marta sente isso um pouco assim. Não é mais precoce, né? Precoce é a gente identificar esses sinais de visuais aqui que eu tô falando para vocês com 9 meses. Com não apontar com 9 meses, não olhar o chamado com 9 meses.
né? Não imitar aos 9 meses, isso é precoce, né? Ainda não fica em pé com 9 meses, não eleva-se em cadeira aos 9 meses, isso é precoce, tá? Aos 2, já está muito nítido. A gente tem que estar com uma visão muito ampla aqui. Eu tenho que acelerar aqui o tratamento. Não forma frase com 2 palavras. 2 palavras é o que eu falei. Pode ser 2 sílabas, tá, gente? Com função. Dá a. Dá água. Tô pedindo, dá a. Não sabe o que fazer com objeto comum, ele ainda não sabe usar talheres. Com 2 anos, a gente diz que é a fase da independência, da adolescência infantil, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Por quê? Porque eles querem fazer tudo sozinhos, eles acham que já aprenderam tudo. Eles sabem que todos os objetos de casa funcionam, eles já sabem imitar os pais muito bem. Inclusive, eles amam imitar os pais vão trabalhar, eles dizem que vão atrás, né? Eles não copiam ações ou palavras dos pais, ele não obedece a comando. E esse é um marco muito importante. Ele ainda não brinca do lúdico. O lúdico chega, na grande maioria das crianças, por volta de 1 ano e 4, 1 ano e 6. Então, aos 2, se ele ainda não sabe brincar de imaginação, é um alerta muito importante. O que é um brincar de lúdico? Ó, essa é uma criança de 3 e a outra do chão de 1. Olha como elas estão brincando do lúdico. A de 1 e 4 ali, ela tá fingindo que é um cachorro. Entendeu? Então, aos 2, se esse tipo de brincadeira não chegou, é um sinal muito grave de alerta. Entenderam? Brincar de fazer comidinha, brincar de ninar a boneca, isso tudo. Tá vendo a reciprocidade de uma criança de 1 ano e 4, gente? Tá vendo a troca, o social de uma criança de 1 ano e 4? Então, a gente consegue ver, só que é mais difícil. Mas, se você souber como perguntar, se você souber pedir os pais para filmarem, muitas vezes eu peço para filmar como é que é esse brincar, principalmente quando os pais estão na negação. E às vezes não tem jeito, às vezes você vai precisar sim de um apoio de um outro profissional ali, de um psicólogo que avalie junto com você as escalas, consiga ver isso melhor. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos de déficit significativo e persistente dessa comunicação nessas crianças maiores. É o chamar e não What do you think olhar. about the car wash? Essa criança já é Second, we maior. have a lack of response to voice or sound. But Consegue ver, essa criança já é bem maior, mas isso é presente desde muito cedo. every E é um child has sinal que ignored their parents at some persiste. point, usually out of spite. You will notice an autistic child. Só que os pais vão dizer assim para você, ele só não olha quando ele só olha quando ele tem interesse. Ele sabe olhar, doutora, mas ele só olha quando tem interesse. Isso não é funcional, tá? Funcional é olhar ao chamado. Ó, olha essa criança se comunicando com a avó dela. Ela fica olhando para a boca, ela não está fazendo contato visual. Ela não está tendo reciprocidade social. A avó pergunta, ele não responde. O interesse dele é encostar na boca, encostar na pele dela, sentir a textura da pele dela. Não tem comunicação ali nenhuma, tá, gente, para criança dessa idade. Olha essa outra criança brincando. Eu trouxe esse vídeo porque eu vejo muita gente falando também que o bebê não vai brincar na terra, que ele tem muito transtorno de processamento sensorial. Isso pode não estar tão evidente. A evidência aqui na comunicação, nessa idade principal, é o não olhar ao chamado e não manter o contato visual, principalmente. Tá? O autismo regressivo, ele acontece, a gente nem utiliza muito esse termo por conta disso, né? Tem uma linha que não utiliza por conta dessa situação que eu trouxe para vocês. Ele não é regressivo, ele já tinha sinais antes, mas ele se tornou mais evidente durante a poda, no momento da poda neural mais marcante, né? Como esse vídeo, assim. Você chama esse bebê, ele olha, vendo, ele vem até você, mas a gente encosta, ele já não olha tão bem, tá vendo? Eu tenho que insistir no contato, meu contato já não é mantido. Eu chamei, ele olhou, mas não é um contato mantido. Quando a gente pega essa publicação no YouTube, a mãe diz ali que ele era normal. Mas se a gente avaliar com detalhe o vídeo, a gente vê que não é. Só que depois se tornou tão grave que ficou muito evidente. Né? Depois da poda, ela chama, ela já não olha nada, né? E aí é isso que acontece. Então a gente tem que pegar antes da poda. Porque se a gente pega antes dessa poda principal, que acontece. A poda é um mecanismo contínuo, né, gente? Tem momentos que ela ocorre com maior evidência. Se a gente pega ali antes de 1 ano e 3, se a gente pega essa bebê
Lá no início, enquanto eu batia 3 vezes, mas ela olhava na terceira, agora eu bato 10 e ela não olha, eu consigo que ela não perca essa habilidade, consigo que essa habilidade restaure muito mais fácil. Por isso que é tão importante o tratamento precoce. Então, fique bem atentos a isso. Comunicação visual, compartilhamento do olhar, triangulamento do olhar. Vamos para os padrões restritos e repetitivos, né? Entre os rituais. Esse é um ritual que as pessoas só se apegam a ele também. Porque é algo realmente muito típico do autismo, né? Mas ele pode não estar presente e esse ritual pode parecer de outras formas. Excessiva adesão à rotina, eu vejo as pessoas também achando que é tipo assim, ah, hoje ele não foi na escola, foi tomar sorvete, ele não se importou. Não é isso. Eles criam um padrão de comportamento ritualizado. Gostar-se sempre de passar nos mesmos lugares, gostar de comer as mesmas coisas, gostar de estar com as mesmas pessoas. Não quer dizer que é uma rotina igual a gente acorda, não, 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 se não fizer isso, ele desorganiza. Alguns sim, claro, mas outros vão mostrar de outras formas, principalmente os sem deficiência intelectual associada, né? Que a gente se torna mais difícil observar essas coisas. Então, quando pequenininhos, eles têm um interesse exagerado e fixo em assuntos mais específicos dessa idade, tá? Que é o quê? Rodas de carro. Sim, eles se interessam muito por roda de carro, mas muitas vezes você não vai ver o bebê virar o carro e ficar girando a roda. Muitas vezes você vai ver esse padrão. Ele deitar e a mãe achando que ele tá brincando de carrinho, mas na verdade ele tá olhando a roda. Ou ele brincar em pé, só que ele coloca o carrinho sobre uma mesa e ele fica andando no carrinho naquela mesa. Quando você vai olhar, para onde está fixo aquele olhar, está na roda, não está num carrinho inteiro, tá? Padrões de olhar a mão, sabe? Fazer movimentos de mão e olhar. Essa é uma estereotipia muito comum em bebês também. Flap é algo que a gente encontra em bebê típico, não um padrão de excesso, igual eu vou mostrar aqui para vocês. Mas ali, igual andar na ponta do pé e fazer um flap na euforia, uma vez ou outra, pode fazer. E esse padrão é perdido rapidamente. Na criança autista, não. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um comportamento ritualizado, um interesse fixo e intenso num bebê aqui, ó, de 1 ano e pouco. Você ia perceber que isso é um This fourth interesse example is intenso. another example of stimming. While Deixa eu every tirar o child som. knows to Que play isso é with um coffee interesse bowl bubbles, intenso em 2 copos, ritualizados, um padrão disfuncional do brincar, e que onde ele encontra esses 2 copos, ele brinca assim. E ali ele permanece um tempão brincando. Posso ofertar um brinquedo aqui para ele que ele não vai ter interesse. Esse sim, é um padrão ritualizado, são interesses fixos e restritos nessa habilidade. Uma outra situação que a gente encontra principalmente em TEAs com altas habilidades, associado ou com QI muito elevado, são os interesses intensos em letras e números de forma precoce, né? Eles muitas vezes aprendem a falar o alfabeto antes de 2 anos, sem ninguém ter ensinado, apenas eles terem visto alguns vídeos, né? Como esse criança, que ele não tinha, eu acho que ele tinha 2 anos, e eu pedi para escrever o W, ele já sabia, né? Ele já sabia, e o interesse dele era tão intenso nisso que ele só passava o dia inteiro brincando disso. Não queria saber de brincar de carrinho, não tinha um brincar lúdico, era exatamente nisso. Outro comportamento que a gente encontra muito em bebês é o apego ao objeto, né? Frequentemente eles seguram um objeto de apego e eles gostam de estar sempre com esse objeto em qualquer ambiente que ele vai. Estereotipias mais comuns nessa fase. De longe, o flap é o mais comum, principalmente na euforia, principalmente olha esse brincar, um brincar disfuncional, repetitivo, né? Ele joga areia e faz um flap. Isso é muito típico do autismo. É diferente do flap de bebê, que às vezes dá uma tremidinha. Aqui, ó, eu tenho um brincar disfuncional que ele provoca a euforia dele, que ele faz. Então, os pais vão dizer que a maior parte dos movimentos estão quando ele está alegre ou quando ele está sem ter o que fazer, aparentemente parecendo não ter o que fazer. O andar na ponta dos pés, né? É algo que permanece muito. O da mão, olha que interessante esse vídeo aqui. Tá essa criança entre os irmãos, brincando no pula-pula. Olha a comunicação dessa criança. Ele está interessado em observar o movimento da mão dele. Temos brinquedo, temos várias crianças e o interesse dele é intenso
e fixo na mão, o que impossibilita um brincar funcional, tá? Esse também é uma estereotipia, aqui ele fazendo. Esse é um movimento, uma estereotipia muito comum em bebês. Aqui, o triangulamento do olhar também a gente observa muito em bebês e isso vai se perdendo ao longo do tempo, que é esse movimento de rastrear o olho, né, lateralizando esse daqui. Então, isso é algo frequente. Esse todo mundo conhece e fala-se mais, que é girar em torno de si mesmo, fazendo flaps e andando na ponta do pé. Todo mundo conhece mais, né? Aqui, ó, esse é o mais típico de todos, andar na ponta do pé com o flap associado. Mas eu também tenho o andar de um ponto a outro, esse agitar de dedinhos, né? Às vezes eles vão entrelaçando os dedinhos, eles têm muitas coisas com as mãos, os bebês. Fazer um outro de instrumento é um comportamento muito comum, que eu ainda não tenho contato visual, e andar de um ponto a outro, né? De forma repetitiva. Agora a gente vai terminar, só vou falar rapidamente para vocês sobre os transtornos de processamento sensoriais, como a gente encontra isso nos bebês, que às vezes não é fácil, né? A disfunção sensorial a gente pode estar para a gente dar esse diagnóstico de transtorno de processamento sensorial, é necessário que uma pessoa seja autista? Não, né? Ele pode ser um transtorno isolado, mas ele é um critério para o TEA. Então, sempre que a gente está avaliando alguma criança, a gente precisa sempre pesquisar ele. Ah, Marcela, mas essa criança veio por uma epilepsia. Eu vou investigar autismo, tá, gente? Não existe mais você atender uma criança dentro da neuropediatria, da psiquiatria infantil e não investigar autismo. Por quê? Porque é muito comum, né? Principalmente se a criança está vindo para uma ansiedade, vou investigar autismo. Por quê? Porque eu sei que a chance dela ter autismo é maior se ela tem uma ansiedade. Então, independente. Então, se eu tiver disfunção em um dos sentidos, qualquer um dos sentidos, eu já tenho transtorno de processamento sensorial. O que que é isso? Quando a gente está em um ambiente, a gente recebe os nossos sentidos, né? Os inputs sensoriais que a gente fala. A gente tem 7 sentidos. A gente tem a audição, a gente tem o tato, a gente tem o vestibular e o proprioceptivo, são separados, mas a gente usa junto, que é proprioceptivo, a gente fecha o olho e sabe a posição do nosso corpo. O vestibular que nos ajuda no equilíbrio, né? A gente tem o gustativo, a gente tem o olfativo e a gente tem o visual. Falei todos? Falei, esqueci, né? Muitas, muitas pessoas, ao investigar o TPC, eles vão investigar o barulho. Ele se incomoda com o barulho? Pronto, não se incomoda, não tem transtorno de processamento sensorial. Então, a gente vai entender que eu preciso investigar todos eles. Eu preciso perguntar: ele se incomoda quando encosto nele? Ele se incomoda com abraço, com aperto? Ele se incomoda com a mão suja, com a roupa suja? Ele se incomoda com a massinha, com o slime? Ele se incomoda com o cheiro da comida a ponto de fazer ânsia de vômito? Ele se incomoda com a textura da comida a ponto de fazer ânsia de vômito? Ele tem uma seletividade alimentar enorme em só comer alimentos com a mesma textura. É diferente da seletividade alimentar quando a gente entra no ritual, que a criança só come a mesma cor, só come a mesma comida. Aqui eu tenho criança que só come a mesma textura. Então ela só vai comer alimentos crocantes, porque ela não consegue ingerir sopas. Isso é um transtorno de processamento sensorial gustativo, tá? Então eu tenho formas de seletividade alimentar e eu tenho que saber como investigar. Ela se incomoda de brincar no parquinho, em balançar, em alturas. Ela tem um problema com input sensorial do vestibular e proprioceptivo. Então, tem 2 tipos de transtorno de processamento sensorial. Tem o hipersensível e hipocinético. O hipocinético, ele é muito pouco diagnosticado. Então, eu recebo meus sentidos, eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou recebendo a temperatura, estou recebendo o barulho que está fazendo lá fora. Então, eu consigo inibir os sentidos que estão chegando até mim e dar o foco no que eu estou precisando para esse momento. A criança que é hipersensível, ela vai receber todos esses inputs, o cérebro dela vai processar de uma forma muito mais intensa do que o seu, que consegue filtrar o que não é importante. Então, ela entra numa desorganização, ela entra num sofrimento, e esse sofrimento é visto pelas pessoas como um excesso de comportamentos. Ela fica nervosa, ela grita, ela põe a mão no ouvido. Esse é o hipercinético. E esse é muito mais fácil de identificar e ele é muito mais comum no autismo. Porém, bebês frequentemente se comportam como hipocinéticos. E depois eles ficam hipersensíveis. Então,
Mas é muito raro uma mãe chegar no consultório e falar que com 1 ano ele se incomoda com barulho. É muito raro. Agora, essa mesma criança que eu acompanho que 1 ano, a gente faz diagnóstico e eu sigo, eu já falo assim pra ela, eu sei que vai vir incômodo com barulho, vamos prevenir isso. Ela fala, não vai vir, doutora. Eu falo, vai vir. Porque aí eles conseguem melhorar essa comunicação e aí daí eles conseguem mostrar o incômodo deles de uma forma bem melhor. O hipocinético, ele também se incomoda, mas ele não mostra sinais para você. Por quê? Ele recebe os sentidos e ele tem a capacidade de inibir todos eles e ficar indiferente a um estímulo. Isso é muito prejudicial, porque aí você não consegue estimular, você não consegue dar um input sensorial e ele trazer de volta. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro perfeitamente desse caso, um bebê, que era o meu último paciente do dia, que era dia bem cheio, e a minha secretária falou assim, doutora, só. Falei, esse paciente vai esperar um pouco, tá bem? Ela falou assim, doutora, tem 1 hora que é um bebê que está sentado na cadeira, ele deve ter no máximo 1 ano, ele está sentado na cadeira há 1 hora. Ele tá tranquilo. Aí eu falei, nossa, deve ser um autista, né? Por quê? Porque ele estava indiferente a qualquer estímulo naquele meio. Ele estava lá esperando na sala com barulho, com um monte de criança, com um monte de brinquedo, e ele ficou indiferente ao meio. Então, as pessoas não percebem quando estão sujas, elas não se incomodam com barulho, elas não vão se incomodar com nada, tá? E aqui você vai falar assim, ah, então ele não é autista, ele não tem transtorno de processamento sensorial? Ele tem, só que é da forma hipocinética. Tá? Vou dar um exemplo de uma forma hipocinética. É isso daqui, ó. O bebê acorda de madrugada e ele não te chama. Ele pode estar com fome, ele pode estar com frio, ele está indiferente sozinho no berço dele lá, brincando sozinho com as coisas dele. Pode ser uma forma hipocinética ou uma forma só de isolamento, mas também pode ser. Então, ele não reage às intensidades dos sons, do toque, as esperadas para a idade dele, né? São respostas lentas e reduzidas. Tá? Agora, o hipersensível é fácil. Por quê? Porque ele está se regulando com o incômodo da textura do alimento que está chegando, com o cheiro do alimento que está chegando. Ele está se tampando porque tem uma temperatura ali agradável para você, mas para ele é um incômodo muito grande. Então, ele já tá. Ele é aquele que usa a blusa de frio com capuz, assim, tenta se esconder de todo o estímulo que está recebendo. Ali, do barulho que está recebendo, da luz que está recebendo, né? E muitas vezes eles vão tentar se regular dessa roupa que está incomodando ele com estereotipias. E é isso, pessoal. Então, sinais precoces de transtorno de processamentos sensoriais, eles são bem diferentes, tá? Chora ou não gosta de ser tocado, se incomoda com certas roupas e etiquetas, cobertores, reagem com susto ou choro a sons aparentemente normais, não gosta de ser balançado ou movimentado, eles não gostam de ser jogados para cima, eles não gostam do balanço ou do escorregador, dificuldade em dormir em lugares com estímulos mesmo leves, rejeição com texturas, principalmente de alimentos, indiferente aos estímulos táteis, térmicos ou mesmo à fome, tá? Da forma hipocinética. Então, isso, eu quero deixar para vocês que oportunidade de comunicação são fundamentais para o desenvolvimento neurológico. É claro que eu não vou entrar aqui, mas quando a gente fala da sinaptogênese, de como é formado cada habilidade, isso é fantástico e a gente consegue entender o quão a estimulação é essencial para o desenvolvimento, mas a falta de estímulo não leva ao transtorno espectro autista, tá? A comunicação precisa ocorrer de forma integral nessa criança. Pronto, e terminamos aqui. E deixa eu tirar o compartilhamento. Perfeito, Marcela. A apresentação da identificação precoce foi excelente, né? A gente percebe isso, o Então, pessoal comentando. Tá me ouvindo? Tá, agora mas vamos. sim. Agradeço, então, por compartilhar com a gente toda a tua prática, né? Acho que uma informação para todo mundo que está aqui presente é que a gente vai compartilhar com todos os inscritos o material que a gente apresentou agora, os slides, né? Tanto a Marcela quanto a Marta a gente vai enviar por e-mail, por PDF, então podem ficar tranquilos. E se vocês gostaram, né, das nossas didáticas, das nossas professoras, eu peço então que tenham, né, e tenham interesse nos cursos de pós-graduação, tanto de psiquiatria infantil quanto de neuropediatria. A gente está, né, aí com vagas abertas, matrículas a todo vapor. Então, só queria agradecer mais uma vez tanto a Marcela quanto a doutora Marta por aceitarem, né, o convite e falar um pouco de autismo, né, nessa noite de segunda-feira e também possibilitar, né, essa troca de conhecimento que foi super importante.
Eu sei que a gente está no limite, mas posso fazer só um último comentáriozinho, eu juro que eu vou ser breve. Pode sim. Eu gostei muito da aula da Marcela, né? E eu queria só destacar uma questão que eu acho que é bacana da gente pensar que mesmo quando a gente tem dúvidas em termos de diagnóstico e a gente assim, percebe uma alteração de desenvolvimento, a gente tem que pensar em intervenção. Independente se a gente fechou ou não o diagnóstico, o momento é de intervenção, né? Então, mesmo que o diagnóstico não esteja redondinho, tu esteja em dúvida de algum ponto ou outro, pensar em intervenção, eu acho que é sempre importantíssimo. Ou seja, detectou uma alteração, pensa em encaminhar para intervenção. Tu não precisa ter fechado, mas uma criança que tem um déficit de comunicação, tu intervém já agora. Tu não precisa esperar para depois, assim, ter todos os critérios para intervir, né? É isso aí. A gente adquire, a gente consegue recuperar essa sinapse perdida, hein, gente? É. E às vezes a mãe, né, Marta? A mãe consegue recuperar, gente. A mãe, quando ela alerta e quando você dá o sinal para ela, essa criança muda, assim. E eu digo sempre, né, a Marcela, a gente tem que sempre estar muito atento com as mães. As mães são ótimas informantes, né? Elas percebem, se a mãe insiste que tem algo É. acontecendo, a gente tem que ir atrás para ver o que está acontecendo, né? Ah, isso é perfeito, Marta. Se a mãe tá vindo para você com uma dúvida no desenvolvimento infantil do filho dela ali, bebê, acompanhe esse bebê bem de perto até ele crescer, né, Marta? Então tá, muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Obrigada, Gui, obrigada, Marta, e até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. A Inspirali, então, agradece a presença de todos. E a Maritza, então, que é a nossa gerente comercial, deixou ali o WhatsApp dela, para caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais dos cursos, ela tá ali para responder vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Foi um evento maravilhoso. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.